Vamos abrir as suas Bíblias em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 15. Esse é um versículo bem conhecido dos irmãos da igreja, ou conhecido por aqueles que ainda não frequentam a igreja. Jeremias capítulo 3, número 15, diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Muito bem, queridos, quero trazer um pouco uma reflexão sobre o dia de hoje, que é o dia que os batistas celebram, o dia dos pastores, o dia do pastor. Hoje de manhã tivemos aqui a homenagem ao pastor dessa igreja, e muito agradecido pela homenagem que foi feita. E então não poderia deixar de falar um pouco sobre a importância do pastor para a igreja. Nós temos que refletir um pouco, porque essa relação pastor e ovelha é uma relação de confiança. A ovelha confia naquele que pastoreia, O pastor, ele demonstra, ele faz por onde as ovelhas se sintam seguras, confiantes no seu pastor. Eu digo assim, eu gostaria, aliás, eu gosto, não gostaria, gostaria a coisa que pode acontecer, Então eu gosto de ser pastoreado, me sinto bem em ser pastoreado. Os homens são um pouco rebeldes, eles não gostam de ser pastoreados, eles gostam de pastorear sua própria vida, dono de si mesmo. Quando a gente fala em pastor, as pessoas falam do pastor de uma forma figurativa, não o pastor que realmente direciona a vida dos irmãos, aquele que orienta, aquele que cuida, aquele que tem uma responsabilidade, cada pessoa que faz parte do seu rebanho. E na Bíblia a gente sabe que Deus ele sempre levantou pessoas para pastorear o seu povo. Por isso é que a gente tem que se sentir bem quando a gente é pastoreado, porque os pastores eles são levantados por Deus, vocacionados pelo Senhor para cuidar das ovelhas dele, do Senhor. Quando eu falo as minhas ovelhas, na verdade eu sou um co-pastor, do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o supremo pastor. Ele é quem realmente pastoreia todos nós. Ele é quem realmente nos direciona através da sua palavra. É por isso que eu me sinto bem. Eu me sinto bem em ser pastoreado, porque eu sei quem me pastoreia. Porque quem me pastoreia é o próprio Senhor Jesus. Então eu me sinto bem. Não tenho nenhum constrangimento de dizer que existe alguém que me pastoreia. E esse alguém é Jesus Cristo. Agora, ao longo do tempo, a gente sabe que pessoas que foram designadas pelo Senhor para pastorear se desviaram dos caminhos de Deus. Eles começaram a fazer coisas erradas, desagradáveis a Deus e a conduzir o povo de Deus para caminhos errados também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muitas vezes, de quem nos pastoreia. Porque, irmãos, nem sempre as pessoas que nos pastoreiam vão dar licença, não é que eu sou perfeccionista, não estou no meio do negócio. Agora sim. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, Essa palavra que está aqui em Jeremias, Deus está falando exatamente sobre aquelas pessoas que foram levantadas por Deus. Normalmente são os reis, normalmente são os líderes religiosos do povo,
pastoreavam o povo de Deus, ele está falando contra essas pessoas que se desviaram e que estavam conduzindo o povo de Deus a locais, a vida, né, distante de Deus. E ele disse aqui que iria, ele disse que iria dar pastores segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Por quê? Porque nem todo pastor ele pastoreia segundo o coração de Deus. E é fiel à palavra de Deus, que é fiel aos ensinamentos do Senhor, que é fiel ao direcionamento do Senhor para a condução do seu povo. Quando eu falo que eu me sinto bem em ser pastoreado, mas eu me sinto bem quando eu estou sendo pastoreado por um pastor que é segundo o coração de Deus. E o Senhor então, ele vai levantar pessoas, e a gente precisa ter cuidado exatamente nesse aspecto, porque o pastor que é levantado por Deus é aquele que não se desvia da palavra de Deus, e nós precisamos ter cuidado de quem está nos pastoreando, né? E eu tenho certeza que pela homenagem, né, que vocês me fizeram hoje pela manhã, tenho certeza que vocês reconhecem na minha pessoa um pastor que segue fielmente a palavra de Deus. Pelo menos eu tenho primado por isso. Agora, essa questão, né, de pastores não é questão que vem apenas no Novo Testamento. É uma palavra, é uma metáfora, vamos dizer assim, que é usada desde o Antigo Testamento, desde o começo. Palavra que foi usada inicialmente para dizer que Deus, o Senhor, nosso Deus, Ele é o pastor do seu povo. Desde o princípio, essa palavra pastor, essa metáfora do pastor, foi usada ali no Antigo Testamento. E eu quero aqui, por exemplo, trazer alguns textos para vocês firmarem isso. Está deixa eu ver aqui, irmãos. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 48, versículo 15, está escrito assim, né, José, na sua velhice, ele, antes de morrer, ele faz uma recapitulação do cuidado e da provisão de Deus ao seu povo, dele e do seu povo. E ele diz assim: e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, essa palavra que está escrita aí, sustentou, é Ra, pastor, ele nos pastoreou durante a minha vida até esse dia. Então ele está dizendo que Deus pastoreou o povo dele, tinha responsabilidade sobre o seu povo, cuidar do seu povo, a direção, né, o direcionamento do seu povo. Vejam o que está escrito, o salmista Asaf, no Salmo número 80, versículo 1. Salmo número 80, versículo 1 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, aí é o Ra, pastor, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então aí é Asaf reconhecendo Deus como pastor do seu povo. Vejam Isaías capítulo 40, versículo 11. O profeta Isaías, bem antes do cativeiro de Judá, ele considera que Deus é pastor, considera como pastor esse Senhor que apacenta, o seu rebanho. E ele diz assim: como pastor, aí é Ra, como pastor, apacentará, ou pastorear, em algumas versões, o seu rebanho entre os seus braços,
recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, os que amamentam, ele guiará mansamente. Então veja, é uma palavra, né, uma metáfora que usada desde o Antigo Testamento, usada principalmente no Antigo Testamento para Deus, né, nós estamos vendo aqui, e lá no Salmo 23, que é o salmo que nós cantamos aqui, Jeová Raá, né, Jeová, Deus, o Senhor, nosso pastor, né, o rei Davi, ele vai dizer que o Senhor é o que, irmãos? É o meu pastor, né, e nada me faltará, não é isso? Agora, a coisa interessante é que quando Jesus nasceu, irmãos, lá em Lucas capítulo 2, quando Jesus nasceu, vocês sabem, né, agora virando a página aí com o Novo Testamento, quando Jesus nasceu, vocês sabem quem foi os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus? Foram os pastores que estavam ali. Isso traz para nós uma importância, uma simbologia muito grande. Por que foram os pastores os primeiros a serem anunciados ali o nascimento de Jesus? Por que não foram os religiosos, os líderes de Israel, né, os líderes religiosos? O Senhor foi para aqueles mais humildes que estavam no campo, pastoreando as ovelhas no campo, e ali os anjos foram e anunciaram. Veja aí, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, quando diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, e será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2. Irmãos, vejam, aí ele diz assim: vão lá onde está o menino Jesus e vejam o que eu estou falando aqui. Eles foram, e eles saíram dali falando a todas as pessoas aquilo que eles ouviram e viram. Então os pastores foram os primeiros a receber de Deus o anúncio do nascimento de Jesus, mas também foram os primeiros a anunciarem a vinda do Salvador Jesus. E isso nos traz a importância que Deus dá às pessoas que são levantadas, que são chamadas, que são vocacionadas pelo Senhor para dirigir, conduzir o seu povo, para conduzir o seu rebanho. Os pastores, essa simbologia, essa metáfora é algo que nós precisamos entender e respeitar a vontade de Deus para a sua igreja. E quando nós pensamos nessa responsabilidade, no cuidado que nós devemos ter para com o rebanho do Senhor, nós precisamos olhar então para Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo de pastoreio. Nós não podemos ser pastor simplesmente quando nós estamos pensando com a nossa mente, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos, conceitos formados ao longo da nossa vida, pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, pela ciência que nos chegam até a nossa mente. Nós não podemos pastorear o rebanho de Deus através das diversas profissões e formações seculares que as pessoas têm. Não é porque a pessoa é um doutor, não é porque a pessoa é um filósofo, não é porque a pessoa é um sociólogo, não é porque a pessoa é um psicólogo, não é? A pessoa é um sei lá o que, tem tanta formação no mundo hoje, né? E não é porque você tem um título que você é um bom pastor. O pastor, ele tem que se mirar naquele que é o supremo pastor.
é aquele que a própria Bíblia diz que é o bom pastor. Então nós olhamos e nos miramos nele, e nos miramos em toda a palavra que ele revelou a nós, para que nós pudéssemos falar a vocês de tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós presenciamos da ação de Deus para o povo. A nossa missão como pastor é fazer com que vocês não apenas tenham o cuidado de vocês, que é a responsabilidade de conduzir o rebanho, mas a missão principal é fazer com que vocês se multipliquem enquanto ovelhas, se façam ovelhas, né? Para, como Jesus disse, fazer discípulos. Essa é a minha missão: pregar a palavra, ensinar, cuidar do rebanho, para que elas possam, sadias espiritualmente, se reproduzirem em outras ovelhas. Então nós precisamos olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o supremo pastor, né? O supremo pastor é Deus. Eu sou o co-pastor do Senhor aqui, né? Então eu sou o co-pastor, o supremo pastor é Deus. Essa figura, ela assume um papel messiânico. No Novo Testamento, a figura no Antigo Testamento era Deus. Quando chega no Novo Testamento, o pastor assume uma figura messiânica, que é o próprio Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 34, né, versículos 21 a 24. Eu vou falar aqui só no versículo número 23 e 24. 23 e 24. Ezequiel 34, 23 e 24. Ele diz assim: suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Então aqui, né, o Deus está dizendo que levantará um que será o pastor de todos. Essa figura pastoral, no Novo Testamento, quando a vinda de Jesus, ele assume aí, né, um papel messiânico. E seguindo nesse raciocínio, o próprio Jesus, ali em João capítulo 10, ele diz o seguinte, versículos de 1, versículos ele diz assim, 12, né? Antes ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Quando ele fala de um capítulo 10. Aí ele vai dizer: o mercenário, versículo 12, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele chega e diz assim: olha, aquele pastor foi anunciado pelos profetas, seria levantado por Deus, sou eu sou o bom pastor que veio para guiar o rebanho do Senhor. Então, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então esse é um princípio fundamental, né? O pastor, ele precisa conhecer as suas ovelhas, assim como as ovelhas precisam conhecer o seu pastor. Só existe, irmãos, uma relação de intimidade, de confiança entre o pastor e as ovelhas, se houver esse relacionamento de conhecimento entre um e o outro. É por isso que nós precisamos então olhar para esse supremo pastor que nos conhece em profundidade desde o ventre da nossa mãe. O que nós procuramos conhecer é que nós precisamos olhar as qualidades desse supremo pastor. E a primeira qualidade que a gente viu aqui é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. A gente sabe que Jesus, ele deu a vida por nós. Nós estávamos perdidos, pecadores, nós nascemos debaixo de uma sentença, herdamos
de Adão a sentença de morte, e ele então veio para morrer por nós em sacrifício, para que nós pudéssemos ser resgatados, salvos, restaurados. Ele dá a vida, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Agora, pensando na nossa participação como pastor, levantados por Deus para pastorear a igreja, você pode dizer assim: como é que um pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Irmãos, eu fico pensando num pastor chamado Rei Davi. O pastor Rei Davi, quando ele foi procurado por Samuel, você sabe onde ele estava? Estava no campo. Os irmãos estavam em casa. Samuel olhou para todos os filhos ali de Jessé, e aí, quando chegou no final, não existe mais nenhum, né? Porque Deus não havia indicado. E Jessé, não, tem um acolá que está no campo, cuidando das ovelhas, né? E ali estava Davi, no campo, no relento, no sereno, cuidando das suas ovelhas. E olha que Davi, ele vai falar, depois que ele vai enfrentar o gigante Golias, ele diz assim: eu enfrentei um urso e um leão, e eu matei ursos e leões para defender as minhas ovelhas. Irmãos, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas é aquele pastor que não tem tempo nem para si mesmo. Ele tem tempo para as suas ovelhas. Eu já em outro ministério, e até nesse ministério aqui também, muitas vezes acordado no meio da noite, na madrugada, para socorrer irmãos que estavam com problemas. Eu estava uma vez em casa e estava cuidando de um irmão que ele simplesmente ele pirou, tomada pirou mesmo. E a gente estava cuidando desse irmão lá na Nova Vida, né? Pastor lá há 6 anos, ele batizou Nova Vida. E eu recebi um telefonema, 3 horas da manhã mais ou menos, e aí dizendo assim: pastor, corre aqui, porque o fulano está lá na praça gritando, e ele é o anjo Miguel, que está com a espada lá, e é São João Batista, sei lá, dizendo que era alguém lá no meio da praça gritando, não sabe o que fazer. E ele era um cara forte, alto, forte, e o pessoal, sem saber o que fazer, me liga, e eu vou para lá na madrugada, ali no Conjunto Palmeiras, aquele bairro bem bonzinho, né? Eu fui para lá, até a gente pudesse pegar esse rapaz, nós conseguimos dominá-lo, levar ele ali para aquele hospital mental ali de Messejana, para ser cuidado. 3 horas da manhã. O pastor não tem tempo para ele, o pastor não tem tempo para a sua família, né? O pastor só tem tempo para a sua igreja. Aqui mesmo, nessa igreja, um irmão de uma irmã da nossa igreja sofreu um acidente, foi de madrugada. Ele faleceu, foi para o hospital, foi cuidado, mas chegou a falecer de madrugada, me ligaram. Eu fui lá para atender a família na madrugada. Então, como é que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Porque vida é tempo. É quando nós dedicamos tempo para as nossas ovelhas, quando nós cuidamos delas através de uma dedicação de vida, dedicação de tempo pelas nossas ovelhas, cuidando para que elas não se percam, para que elas não sejam devoradas pelos ursos, pelos leões que andam por aí tentando devorar as nossas ovelhas. Muitas vezes eu tenho em pregações, tenho falado de outras teologias que andam explorando por aí, mas eu falo não no sentido de exaltar a nossa teologia, mas para proteger as ovelhas que eu pastoreio. Porque se eu não alertar das teologias erradas que andam por aí, as ovelhas seguirem esses ensinamentos, eu estou sendo omisso. E eu vou responder diante de Deus pelas ovelhas que eu cuido, que eu sou responsável.
Então, a primeira qualidade de um pastor que a gente precisa perceber olhando para Jesus Cristo é que Jesus, ele tem um cuidado assim, especial, né? Ele deu a vida, né, pelas suas ovelhas. Uma outra coisa que a gente percebe em Jesus Cristo, irmãos, é o amor, né, de Jesus, né, que ele tem com as suas ovelhas, ele tem com o seu povo, que eram ovelhas ali do seu pastoreio, e ele então, ele tem uma dedicação, porque ele veio, diz na palavra de Deus, quando ele salva Zaqueu, ele diz que veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, quando ele deu a vida, ele demonstrou amor por nós. É aquele que ama. A gente só pode entender, irmãos, o amor de Jesus Cristo olhando para a cruz, né? A gente olha para a cruz e a gente percebe ali a dimensão do amor de Deus por nós. E Jesus, esse amor, essa dedicação dele por nós, demonstra todo o seu amor por cada um de vocês. E isso é o que eu quero passar no meu ministério aqui na igreja, é demonstrar quanto eu, como pastor, a família pastoral, nós amamos cada um de vocês em especial. Que nós nos dedicamos, o tempo que a gente dedica é para demonstrar o amor, esse amor sacrificial que nós temos por você. Uma outra qualidade de Jesus é segurança e paz que ele nos concede. Segurança e paz às suas ovelhas. Jesus, ele é aquele que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso ele diz para que a gente descarregue todo aquele peso das circunstâncias, né? Toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todo o nossa dor, todo o nosso sofrimento, não é isso? Ele quer que a gente descarregue tudo isso em cima dele. É por isso que ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, né, que eu vos aliviarei, porque ele quer carregar nossas cargas. Agora, irmãos, o pastor da igreja, ele divide a carga com os irmãos. O pastor da igreja é aquele que é uma pessoa que recebe os irmãos tudo aquilo que os irmãos estão passando, tudo aquilo que os irmãos estão enfrentando. O pastor recebe essa carga para ele também, e ele carrega junto com os irmãos cada peso que vocês estão carregando, toda a angústia de vocês, toda a ansiedade de vocês que chega ao conhecimento do pastor, ele carrega junto com vocês. E ele então, de uma certa forma, ao carregar, ao dividir, quando você divide o seu peso comigo, você está colocando 50% sobre o seu ombro, 50% sobre o ombro do pastor. E ele carrega junto com você na oração, no cuidado, na aflição, né? Quantos e quantos irmãos já compartilharam das suas lutas, das suas dificuldades com o pastor dessa igreja? E quantos pensaram, duvidaram, né, da fidelidade do pastor em guardar aquilo que chega até os ouvidos do pastor? O pastor é aquele que recebe, que guarda, que sofre junto, e ele não tem com quem compartilhar as dores de vocês que ele carrega. Então ele alivia a dor de vocês, mas também não tem como aliviar a sua dor. Então ele dá paz, ele dá segurança ao aconselhar, a orar com vocês, a orientar, a cuidar das suas feridas, mas ele não tem com quem descarregar, e não tem quem cure, né, e sare as suas feridas. No Salmo de número 23, Davi escreve uma coisa interessante. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor, mas ele diz assim: o Senhor que é meu pastor, no versículo 2 ele diz assim: ele me faz repousar
em pastos verdejantes. Repousar é da tranquilidade, né? Da paz. Ele faz com que as suas ovelhas tenham paz, tenham tranquilidade. Depois ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Irmãos, quem não quer, né, ser pastoreado como pastor? Aquele que nos dá paz, aquele que nos dá segurança, né, aquele que retira de nós todo o peso da angústia, da ansiedade, que nos orienta, que nos conduz a pastos verdejantes e nos faz repousar em águas tranquilas. Essa é a figura do pastor que a gente deve olhar. Jesus, ele disse, né, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso requer, irmãos, uma relação de confiança da ovelha com o pastor. No momento em que você confia no seu pastor, você descarrega aquilo que você está carregando. E o pastor então vai ajudar você, né, a carregar junto com você a sua carga. É por isso que o salmista, no Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, porque mais confia nele e ele tudo fará. Outra coisa que Jesus faz, irmãos, que a gente deve olhar para ele, é que Jesus, ele nos guia pelas veredas da justiça. É isso? O Senhor nos guia através da sua palavra, né? O Evangelho que ele nos entregou é a nossa bússola para a nossa vida. E se nós não nos distanciamos, nós não nos afastamos desta palavra, nós seremos felizes, né, a vida, e tudo nos será bem sucedido. As ovelhas seguem o pastor, eles ouvem a sua voz, eles conhecem o que está escrito na palavra e eles seguem. Por quê? Porque conhecem a voz do pastor e seguem a voz do pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. Irmãos, Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. Ele sabe que somente aquelas que são dele é que vão seguir. Porque aquelas que não são dele são aquelas que não ouvem a voz do seu pastor e seguem por outros pastos que eles encontram aí na sua vida. Então vejam, ele sabe diferenciar quem são as suas e as que não são. Ele as chama pelo nome. E isso requer intimidade entre a ovelha e o pastor. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem. Primeiro a gente viu que Deus é o supremo pastor do seu povo. Essa figura pastoral, ela se tornou uma figura messiânica em Jesus Cristo. E Jesus então, ele levanta pastores para cuidar das suas ovelhas na igreja, que somos nós, pastores das igrejas. E aqui, Jesus, quando ele comissiona ali Pedro, vocês sabem aquela história, né, em João, quando Jesus vai encontrar em João 21, ele se encontra ali com os seus discípulos, ele comissiona Pedro para pastorear o seu rebanho. Na verdade, ali ele está comissionando os seus líderes, né, para pastorear o seu rebanho. Então ele diz assim: você me ama a primeira vez, ele vai dizer, apacente os meus cordeiros. Na segunda vez ele vai dizer, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez ele vai dizer, apacente as minhas ovelhas. Nós temos um pastor maior, supremo, que é Jesus Cristo. Abaixo dele tem aquele que obedece ao pastor supremo. São os pastores e líderes das igrejas. E aí somos comissionados para pastorear e apacentar o rebanho de Deus. Veja que responsabilidade, né, gente? Responsabilidade de cuidar, responsabilidade de velar pelas almas. Em Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores como por aqueles que velam pelas nossas almas. E o que eu peço aos irmãos é que nós tenhamos, nós, pastores, nós, ovelhas, como pastor, essa relação de confiança.
E vocês olham para mim apenas como uma figura pastoral, né, que está aqui todo domingo pregando a palavra de Deus. Mas nessa relação de confiança, nós possamos carregar juntos as cargas uns dos outros. Que nós possamos também olhar para a figura pastoral como aquela que quer o bem das suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas. Portanto, o mínimo que pode acontecer nessa caminhada entre pastor e ovelha é aquilo que diz Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nós lemos aqui: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. É isso que eu desejo para esta igreja. E vocês me olhem como esse pastor que merece a confiança, que merece que as ovelhas sejam submissas e obedientes às orientações espirituais que eu trago para esta igreja.